Muito se fala na hora de pintar um desenho sobre luz e sombra, sobre o material, sobre como fazer fundamentos muito importantes, mas que na minha opinião não é o essencial para uma pintura. Como assim? Para mim o ponto essencial para você fazer uma boa pintura é como aplicar suas cores. E isso inclui luz e sombra, isso inclui o material, isso inclui mistura de cores. É muito importante você saber como eu aplico as minhas cores no papel, para você conseguir deixar seu desenho bonito, deixar seu desenho uniforme, deixar seu desenho vivo. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo agora. Assiste o vídeo até o final que eu vou te passar várias dicas sobre todos os fundamentos e você vai sair daqui colorindo como se fosse um profissional da arte. 1 mês, 6 meses, 1 ano é tempo suficiente para você aprender a desenhar? A resposta definitiva para as perguntas eu não tenho, mas eu criei um método despertando o seu talento, que tem como objetivo acelerar o máximo possível a sua evolução. Então nesse método eu vou te ensinar 4 passos que vai fazer você desenhar muito mais rápido. Clica no link abaixo para você ter acesso à primeira aula gratuita, primeiro passo 100% gratuito. Não perde tempo que vale muito a pena. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo a gente vai aprender do zero como aplicar as cores no papel. Como eu falei, isso engloba um pouco de luz e sombra, isso engloba um pouco de mistura de cores, isso engloba um pouco da qualidade do seu material em específico. Então eu vou falar um pouco de tudo nesse desenho, mas principalmente sobre como eu devo aplicar as minhas cores no papel. Primeiro ponto mais importante, luz e sombra. Isso é algo que você precisa ter noção, que você precisa ter muito bem construído, muito bem planejado, onde você vai aplicar no seu desenho. Eu tô fazendo um desenho da Mavui, com um personagem de Genshin Impact, e ela nessa imagem está sendo coberta pelo cabelo dela pegando fogo. O cabelo dela tem esse poder de quando ela ativa seu modo de batalha, ela fica com o cabelo pegando fogo. Logo, o cabelo dela vai gerar muita iluminação. Então se eu botei uma personagem completamente coberta de um cabelo pegando fogo, logo vai ter um desenho com muita iluminação. Quanto mais iluminação o desenho tem, mais sombras ele tem que ter, para você ter um contraste entre os dois e ficar um efeito muito bonito, ficar um efeito muito legal, muito bacana de se ver na sua arte. Então o que é muito importante de eu ter na minha mente, ter muito claro para mim, quando eu vou fazer esse desenho, eu preciso aplicar muita luz e eu preciso aplicar muita sombra. Então isso é um passo muito importante. Segundo fator, material. Como eu sei que eu vou ter que aplicar muita luz, vou ter que aplicar muita sombra, eu preciso de uma transição de cores muito interessante. Eu preciso de ter uma forma que eu consiga fazer a luz se conversar com a sombra, sem que fique muito estranho, sem que fique muito ruim, sem que fique muito artificial, muito assim, separado uma da outra. Então o material ele ajuda muito nisso. Ter um material com uma pintura viva, ter um material com uma mistura de cores boa, facilita eu tendo essa transição de cores. Claro, existe a característica também de eu saber o fundamento, saber fazer essa transição de cores. Por exemplo, o degradê ajuda muito nisso. Nesse desenho aqui eu fiz muito degradê mesmo. Porque como eu tenho luz, eu preciso que ela se converse com a sombra. Então eu fiz muito degradê entre elas. Isso também é um ponto muito importante. Mas o material também faz diferença. Então quais são os materiais que eu usei nesse desenho? Um pouquinho de tris na parte da pele, mas o tris é um material que mistura muito bem, é um pigmento muito vivo, é um material muito bom. Mistura de cores para mim ela é excelente. Usei Super Soft e usei o Polychromos, que é a linha profissional da Faber-Castell. O que são, sim, o fundamento principal, a característica principal desses lápis? A mistura de cores. Para mim o Polychromos, o ponto principal dele é a mistura de cores dele. Então fazendo isso, eu tenho mais facilidade para chegar no efeito que eu preciso. Como eu falei, esse desenho aqui eu tenho que aplicar muita luz, logo eu vou ter que aplicar muita sombra. Logo eu preciso ter uma transição de cores boa, eu preciso ter um lápis que mistura bem, preciso ter um lápis que se aplica com facilidade. Se eu tiver um lápis muito duro, como por exemplo um Faber-Castell Ecolápis, ou até um Giotto que é um pouquinho mais duro, vai ser mais difícil aplicar essa transição de cores mais suave. E aí pode ser que o desenho não fique tão bonito, tão bom, ou que eu não tenha tanta facilidade para fazer o desenho quanto escolhendo o material certo. Outra dica também muito boa sobre
o material que vai mudar a sua pintura. A sua folha, se você estiver desenhando, estiver colorindo numa folha com textura, uma folha com uma gramatura baixa, vai ser muito difícil você acertar uma mistura de cores, porque a textura da folha não vai deixar o lápis penetrar 100% nela e vai acabar deixando aqueles espacinhos em branco, vai acabar deixando uma pintura muito cheia de falhas e isso vai atrapalhar muito no efeito. Então o que eu te aconselho a fazer? Tenta procurar uma folha lisa. Qual a gramatura mínima? Eu recomendo pelo menos 180 gramas. Então pode ser da Canson, pode ser Renimood, pode ser XL Bristol, pode ser qualquer folha, contanto que ela seja lisa e indicada pelo menos 180 gramas. Isso vai transformar as suas pinturas. Tendo uma folha boa fica muito mais fácil de fazer e te possibilita fazer muito mais efeitos na sua pintura. Óbvio, isso não é tudo. Você precisa ainda saber os fundamentos, você precisa ainda saber como aplicar as cores, como é o tema desse vídeo. Mas você sabendo disso, você tendo uma boa folha, faz muita diferença. Então, falamos já sobre luz e sombra, falamos sobre material. Agora, vamos falar um pouquinho da mistura de cores que já vai estar bem implicado em como aplicar elas. Tu percebe que se você está prestando atenção no desenho que eu estou fazendo na Mavuica, tu percebe que eu sempre começo do mais claro para o escuro. Então tu viu que no cabelo eu comecei fazendo o quê? Aplicando uma camada de amarelo por todo o cabelo. Depois que eu fiz isso, eu apliquei uma camada de laranja nas sombras que eu vou aplicar o laranja. Depois disso eu vim aplicando uma camada de vermelho nas sombras em cima do laranja, para ter uma sombra um pouquinho mais escuro. E por último eu vou vir aplicando marrom em algumas sombras que vai estar em cima do vermelho e em cima do laranja. Então tu percebe que eu vou escurecendo aos poucos, assim faz com que eu aplique várias camadas e eu misture todas elas entre si, assim deixando o desenho com uma pintura muito mais homogênea, muito mais viva, porque o que eu mais vejo que as pessoas cometem um erro? Elas começam do mais escuro para o mais claro. Então elas começam forçando muito lápis, já começam fazendo a sombra e aí não tem esse processo. Aí às vezes acaba errando, acaba fazendo uma sombra muito escura e aí tem que escurecer todo o desenho para acompanhar aquela sombra, ou às vezes acaba aplicando sombra demais. Não tem muito margem para erro. Se você começar direto pela sombra, você não pode errar. Isso é mais um motivo para eu te indicar. Sempre comece pelo mais claro, pelo mais escuro. Como que eu faço isso? Como eu fiz o cabelo. Primeira camada, a cor mais clara que você vai usar naquela parte do desenho. Como eu estou fazendo um cabelo de chama, um aspecto de fogo, a cor mais clara que eu vou usar ali é um amarelo. A primeira camada de amarelo não é um amarelo forçando, não é um amarelo com o intuito de definir já a cor no papel, preencher o máximo possível. Não, é um amarelo que é só para tirar o branco do papel. Então sim, eu vou aplicar com suavidade, sem forçar o lápis, o mais preenchido possível. Eu digo do mais preenchido antes, de não é o intuito de forçar o lápis para pegar na cor final. Não, é uma primeira camada sim para preencher bastante os espaços em branco, mas só para tirar o branco do papel. Então tu vai ver que vai sair um amarelo bem clarinho. Depois disso vem o que? Com a segunda cor mais clara que eu vou usar naquela parte do desenho. Como nesse cabelo aqui, a segunda cor mais clara que eu vou usar o que? É o laranja. Então eu venho aplicando laranja em todas as partes de sombra que eu vou fazer com laranja. E novamente, não é forçando o lápis, é fraquinho só para demarcar onde vai ser as sombras. Depois disso eu venho com a terceira cor mais escura que eu tenho, a terceira cor mais clara que eu tenho, pode-se dizer assim também, que aí seria o meu vermelho. E aí eu venho aplicando o vermelho em todas as partes que vai ter sombra vermelha, vai ter uma sombra um pouquinho mais escura. O que eu faço depois disso? Eu venho e repito esse ciclo. Então eu aplico mais uma camada de amarelo, mais uma camada de laranja, mais uma camada de vermelho, até eu chegar no tom que eu quiser. Então, esse amarelo está muito claro, tem muito espaço branco, aplico mais uma camada dele, forçando um pouquinho mais o lápis. Forçar o lápis é necessário, mas ele é gradativo. Você vai forçando o seu lápis aos poucos. No começo, sempre você aplica a cor mais clara que o lápis pode fazer. Então, é sempre de uma forma bem tranquila, bem suave, para que não fique muito marcado, para que não fique ruim, para que você misture as cores por cima dele. Então,
Porque a primeira camada de amarelo, só baixar o meu papel. Segunda camada de laranja, só para marcar as sombras. Terceira camada de vermelho, só para marcar as sombras mais escuras. O que eu vou vir fazendo? A quarta camada de cor que eu vou aplicar vai ser o amarelo, que é para ir já preenchendo toda a parte do cabelo, que aí já é um pouquinho mais forte para realmente preencher o desenho. Aí depois disso eu venho com laranja, aplico em toda a parte que tem laranja, já posso forçar um pouquinho mais, se eu quiser uma sombra um pouquinho mais escura. Se a sombra tiver ficado muito claro, já forço um pouquinho mais. Depois disso eu venho com a outra camada de vermelho, então completando 6 camadas que eu apliquei na parte do cabelo, fazendo o vermelho nas partes mais escuras. Ainda tá claro ou ainda não ficou no tom que eu quero, eu repito esse ciclo. Ou por exemplo, o laranja, eu acho que o vermelho já chegou num tom legal, mas o laranja eu acho que tá claro, eu aplico mais uma camada de laranja. O laranja já tá bom, o vermelho já tá bom, mas o amarelo eu queria um pouquinho mais vivo, um pouquinho mais forte. Aplico mais uma camada de amarelo. E assim você vai mesclando, assim que você vai aplicando as cores. Sempre do mais claro pro mais escuro, escurecendo aos poucos. Como que eu fiz a parte, sei lá, da roupa, por exemplo? A roupa eu já inverti. Como assim? É indicado que você comece do mais claro para o mais escuro. É o indicado que é o mais fácil. Como eu falei, assim você tem mais controle. Mas eu já tenho mais experiência. Eu já sei colorir mais os desenhos. Eu já tenho mais experiência. Eu sei o que eu estou fazendo. Então eu posso inverter também. Não está errado. Mas é um pouco mais difícil de acertar. Então o que tu vai pegar e vai fazer? Tu vai ver que quando eu estiver fazendo a parte da roupa, eu apliquei partes pretas na roupa. Então eu apliquei onde vai ser a sombra mais escura, eu já fui marcando. Você vai seguir a mesma lógica da anterior, só que você vai começar de trás para frente. Então eu apliquei o preto nas partes mais escuras, nas sombras mais escuras. Depois disso eu venho e apliquei o cinza escuro nas partes assim que eu quero uma sombra um pouquinho mais clara do que o preto. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou trabalhar muito sistema de degradê. Então eu faço toda a camada de preto, depois venho com o cinza escuro fazendo o degradê, depois eu venho com o cinza claro fazendo o degradê e vai ficando assim até chegar na parte branca, que é onde eu vou deixar a parte branca ou então eu vou aplicar o amarelo que vai ser o efeito do fogo. Por isso que é importante de você entender a lógica do desenho. Por exemplo, agora eu estou aplicando as marcas da roupa dele, para depois eu vir fazer a coloração da roupa que eu acabei de falar como que eu vou fazer. Então agora eu vim marcando as marcas da roupa dela, porque é um desenho com bastante detalhe, então eu quis aplicar mais na parte da pintura em si, eu não apliquei tanto no esboço. Então agora você vai ver que eu vou fazer os efeitos de vermelho, coisa assim. Aqui eu posso já ir direto, porque como eu não vou ter tantas misturas de cores, eu já apliquei um laranja direto. Aí eu quero um pouquinho mais escuro, eu apliquei um pouquinho de vermelho por cima do laranja. Assim dá um tom um pouco mais realçado. Eu podia ter escurecido demais, vamos dar um exemplo. Apliquei o laranja, primeira camada, marcando tudo. Depois vim e apliquei o vermelho na segunda camada para dar uma realçada a mais, para deixar um pouco mais forte. Ficou muito escuro, eu poderia vir um amarelo um pouquinho mais forte para ficar um pouquinho mais claro. Ou então, ainda ficou claro, eu posso vir e aplicar uma camada de marrom suave por cima de tudo, sempre jogando sistema de cores. Pode parecer complexo no começo, mas com o tempo você vai pegando certinho, você vai conseguir ver certinho aquela parte do desenho e ver o que eu vou aplicar, o que eu não vou aplicar. Agora eu comecei na parte da roupa. Vamos esperar para eu chegar nessa parte que eu falei ali das luzes e sombra, que eu fiz ao inverso para te explicar com mais facilidade. O que eu tô fazendo aqui? Tô marcando os pontos assim de destaque do desenho, os pontos de iluminação. Por quê? Porque como tem muita coisa assim, não é só roupa preta, tem muito detalhe nesse parte do desenho, eu já tô marcando agora no começo para depois eu vir aplicar a cor da roupa. Então aqui eu tecnicamente não estou pintando a roupa ainda, eu estou aplicando os detalhes dela. Então tu vê que eu tô fazendo um brasão que ela tem no braço esquerdo, eu tô vendo que eu fiz o amarelo também da coisa do... Não é tipo insígnia, mas é um efeito que ela tem também. Então tá vendo que eu tô fazendo os detalhes da roupa. Depois que eu vou começar a pintura, eu vou começar a pintura da luva dela e tudo mais. Então é uma questão sempre de paciência e sempre aplicando as cores do mais claro para o mais escuro. Ou se você tiver muito mais experiência, como eu falei, você pode aplicar do mais escuro para o mais claro. Mas sempre seguindo essa lógica de ir passo a passo, com paciência, misturando as cores. Se você vai fazer um degradê,
pode sim começar do mais escuro para o mais claro, que foi o caso que eu fiz na roupa. A minha roupa é um degradê muito grande, então eu precisei fazer do mais escuro para o mais claro. Eu poderia fazer o inverso? Poderia, mas teria muito mais dificuldade. Não faria muito sentido. Como eu vou precisar de um degradê muito intenso, vale mais a pena eu começar do mais escuro para o mais claro. Agora, se eu fosse fazer o mesmo sistema de coloração do cabelo, eu ia fazer a mesma coisa. Começa no mais claro, depois vai indo pro tom um pouquinho mais escuro, depois vai indo pro tom ainda mais escuro e vendo como que vai ficando as sombras. É por isso que muitas pessoas elogiam a minha pintura, porque eu não tenho medo de escurecer demais o desenho. Por que eu não tenho esse medo? Porque eu vou escurecendo aos poucos, então eu sei certinho onde que eu posso escurecer um pouquinho mais, onde que eu posso aplicar um pouquinho mais de brilho, onde que tá um pouquinho escuro, onde que tá um pouquinho claro. Eu consigo ver certinho porque eu vou escurecendo aos poucos, então é difícil eu errar o tom, é difícil eu errar a camada. Agora, indo para a roupa, tô aplicando as partes em preto, porque é o extremo do meu degradê. Tu vai ver que depois que eu aplicar todas as partes de preto, eu vou vir aplicar as partes de cinza escuro, fazendo um degradê, aplicando o sistema de suave. Talvez você esteja perguntando no decorrer desse vídeo como que é a movimentação que eu aplico a camada. Eu, sendo muito sincero, eu acho que isso é praticamente irrelevante. Muitas pessoas falam de movimentos circulares e ajuda, mas é tipo 1%. Não vai fazer a diferença toda que você acha que vai fazer. Então você pode sim aplicar em qualquer sentido, o importante é você saber a pressão, você aplicar a mesma pressão pelaquela camada inteira. Então o que muita gente erra que acaba ficando marcado? Não é inverter o sentido, não é começar na vertical e do nada fazer na horizontal, não é isso. É começa na vertical bem fraquinho e força na diagonal, força na horizontal, faz força diferente. Isso vai deixar a pintura muito marcada. Então o que eu te aconselho a fazer? Com bastante paciência, aplica a camada inteira de diferentes sentidos. Você pode aplicar até mais de um sentido, e isso é o que eu mais indico, aplicar de vários sentidos aquela camada, mas com a mesma força, com a mesma pressão. Assim você vai deixar a camada muito mais homogênea. Pode ser movimentos circulares? Pode ser movimentos circulares, mas não é necessário, não é obrigatório, melhor dizendo. Então, eu sempre pego minhas camadas aplicando de um sentido, 2, 3 sentidos daquela camada, só que sempre da mesma pressão. Depois disso eu venho com uma outra cor e faço a mesma questão misturando ela. Assim as cores vão se misturando e vão ficando cada vez mais homogêneas, cada vez mais juntas, assim dando o efeito que eu quero na minha pintura. Então, essa questão de aplicação, de como aplicar a cor, qual o sentido que eu tenho que aplicar, não é importante, tá? Não é algo crucial. Pode ajudar você a fazer sistemas circulares, mas não é necessário, tá bom? Então, indo aqui já para a parte da roupa, tu vê que eu comecei todas as partes de preto, que é o meu extremo do meu degradê. Depois disso, tu vê que eu vou fazer um degradê com o próprio preto, então eu venho, ao invés de forçar o preto, que é o que eu tô fazendo nas partes extremas, eu tô aplicando algumas cores sem forçar o preto, com uma forma mais suave, para como se fosse um cinza bem escuro. Depois disso, tu vai ver que eu peguei agora um cinza escuro e fiz mais os tons ainda. Tá vendo que eu tô aplicando por cima do preto, por cima daquele preto escuro, mais claro. Então, olha que loucura. Eu tenho uns 4, 5 tons nessa roupa aqui dela. O preto, que eu usei, com lápis preto, eu usei o preto escuro e um preto um pouquinho mais claro, que eu forcei menos. Depois eu vim com o cinza escuro da Faber-Castell Super Soft, que eu apliquei forçando por cima de toda a parte que eu tinha aplicado com lápis preto. Só que aí eu tenho o cinza escuro forçando, o cinza escuro meio médio e o cinza escuro um pouquinho claro, que eu quando eu apliquei com uma forma bem suave dele. Depois disso eu peguei um cinza claro da Leo Leo, que é um cinza bem clarinho, e eu apliquei um cinza bem clarinho, forçando ele, um cinza bem clarinho, médio e um cinza bem clarinho mesmo, assim, quase com branco do papel. Então tu percebe que usando 3 lápis eu tenho 3 tons de um, 3 tons de outro e mais 2 tons de outro. Então eu tenho 8 tons usando 3 lápis. Isso é o segredo de como aplicar as cores, é como o controle que você tem, como a paciência que você aplica o seu desenho vai fazer diferença. Então é muito importante você ter isso em mente. Aplicando as cores dessa forma que eu te fiz nesse vídeo vai fazer seu desenho ficar muito melhor do que já está, ou vai melhorar muito a sua evolução na parte da pintura. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar mais no canal, compartilhar para o amigo. Foi assim que ficou o desenho no resultado final. Clica aqui na playlist Desafio de 30 Dias, que é uma playlist que tem
o intuito de ensinar a desenhar do zero ao avançado em apenas 30 dias. Vale muito a pena você fazer isso e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, até o próximo vídeo. Tchau!